Boa tarde a todos, aos nossos clientes em particular. E queria primeiro agradecer todos pelo horário, que já é mais complicado, horário de saída de trabalho, mas agradeço a todos que estão aqui hoje para prestigiar a Filos, mas principalmente a Verde. Tá? Antes de iniciar, jogar a palavra para Paula e o Daniel, que é quem vai dar o show hoje. Eu queria só falar um pouco sobre a Filos, né? Para quem creio que muitos aqui já conhecem, não todos, mas trazer um pouco do que a Filos faz, tá? Então, esse é o nosso terceiro webinar com, né, esse formato. A gente já teve outros dois e esse é o terceiro. O terceiro até a gente conseguindo uma gestora desse tamanho, desse porte. Muitos, inclusive, acreditam que é a maior gestora, né, em termos de história do país. Falando sobre a Filos, a gente tem aqui 20 anos de história, mais de 20 anos, né, de CNPJ, e aí, naturalmente, sempre cuidando de dar o melhor, de entregar o melhor para o cliente. Em especial, a gente não chama só de assessoria, mas de hub de soluções. Então, a gente tem planejamento financeiro e tudo que envolve a vida do nosso cliente, principalmente relacionado a investimentos. Dentro da área de investimentos, o nosso foco, o meu foco junto com a área, é a área de alocação. A área de alocação tem um foco em análise e construção de portfólio para a melhor rentabilidade e a melhor ideia para os nossos clientes dentro do perfil de risco de cada um. Dessa forma, a gente consegue, ao longo do tempo, trazer a melhor rentabilidade e a melhor experiência junto à Filos. E, obviamente, a Filos conta com assessores experientes, assessores que têm bastante construção de mercado também. E a nossa ideia aqui é trazer mais uma das grandes gestoras do país. E por que a gente tem feito esse webinar e por que é tão importante? Aqui a gente vai falar sobre uma construção de um portfólio muito importante, que é a parte internacional. E aí a gente gosta de trazer gestoras porque é a forma como a gente faz internamente. A gente consegue conhecer as gestoras, procurar e, claro, analisar as gestoras. A Paula, a gente já conversa há 4 anos, creio eu, né, Paula? Então, a gente tem uma construção de conhecimento do que a gestora faz, de como eles trabalham, e dessa forma facilita para você, cliente, receber o melhor investimento, porque a gente já entendeu da melhor forma possível a estratégia, deixando todo o que é a nossa construção de portfólio. E agora eu vou passar a palavra para a Paula e para o Daniel para eles se apresentarem aqui. Bom, gente, boa tarde. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui no terceiro webinar de vocês. A gente já tem essa parceria já há 4 anos, mas na verdade a nossa história começa muito antes disso, como você comentou, né? Vocês já têm mais de 20 anos de Filos, a gente já tem aqui mais de 27 anos de Verde, né? Então a nossa história começa ali em 1997, junto com o Fundo Verde. E aí eu vou passar para vocês só algumas informações que a gente vai compartilhar uma apresentação, mas a ideia aqui, só para deixar muito claro, gente, por favor, façam perguntas, é para ser interativo, é para ser uma troca de conhecimento aqui, do que a gente faz, do que a gente estuda, e por que a gente acha que essa estratégia internacional faz todo sentido para complementar a carteira do cliente. Traz a diversificação, traz uma descorrelação, que são essenciais ali para a hora de montar o portfólio como um todo. E aí a Filos é muito nossa parceira nessa ideia, e a gente vem apresentar para vocês a nossa estratégia de ações globais, que existe aqui dentro da gestora há muitos e muitos anos. Daniel, se você puder só compartilhar para mim alguns slides, por favor. Só comentando um pouco da Verde. A Verde tem uma história ali de muito antiga, começou em 1997 junto com o Fundo Verde, junto com o gestor, que é o nosso gestor, que é o nosso CEO e CIO, que é o Luiz Stuberg. A gestora, de uma maneira independente, ela existe desde 2015, mas em 1997 que a gente criou esse fundo, a gente já passou por diversas mudanças societárias, mas a gente tem aqui dentro da casa pessoas que estão trabalhando juntos desde a época da Red Grifo, lá em 1989, né? Então, assim, tem bastante histórico aqui para compartilhar para vocês. A gente já passou por diversas situações de cenários econômicos também e fomos desenvolvendo cada vez mais a gestora, pensando em estratégias que viessem a complementar a parcela do cliente, né? Então, a gente começou com o multimercado macro, que é o carro-chefe da casa, que é o Fundo Verde, e desde 2002 a gente faz investimento internacional aqui dentro da casa, né? A gente criou um multimercado global, que é o Fundo Alfa, que até está disponível para vocês investirem atualmente,
e desde 2009 que a gente tem uma célula dedicada para olhar ações globais aqui dentro da Verde. Né? Então, foi logo depois da crise ali que a gente teve em 2008, a gente viu que tinha muita oportunidade no mercado de ações globais e a gente desenvolveu uma célula só para olhar esse tipo de alocação. E aí, como que ele se traduz hoje para vocês? A gente tem 3 produtos especiais que a gente faz essa estratégia de ações globais. Então, a gente tem um fundo que é o Mundi, que é exposto ao câmbio, para aquele cliente que quer ter essa exposição cambial além do alfa das empresas globais. A gente tem um fundo que é redeado ao câmbio, então para aquele gestor para aquele cliente que só quer ter a exposição mesmo às ações globais, que quer se proteger aqui da variação cambial. E a gente ainda tem esse produto na versão de previdência, né, que acho que é o melhor de todos para você conseguir diversificar também dentro da sua parcela de previdência, tá? Então, hoje, esses são os 3 produtos de ações globais que a gente tem. Só comentando um pouquinho do nosso CEO de CIO, que foi a origem de tudo isso, no final das contas. O Luiz Stuberger, imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, já tenham presenciado ali alguma palestra dele, já tenham lido alguma matéria do jornal, porque realmente ele acaba sendo muito vocal quando ele fala alguma coisa no mercado, até pelo tempo de experiência que ele tem. Então, ele entrou no mercado em 1980, operando no mercado de commodities, principalmente ouro e café. Ele chegou a ser tão representativo no mercado de ouro que ele virou até um representante da agência perante, né, o Banco Central convidou ele para ser um dos representantes da agência de operadores de ouro. Em 1985, ele assume como diretor da Rede em Grifo e em 1997, com 42 anos, ele começa a gestão de um fundo de investimento, que é o Fundo Verde. Né? Aí, passando para o próximo slide, a gente mostra para vocês um pouco dessa história. Né? Ele que é literalmente uma história, que é um dos fundos mais antigos e maiores que existem nessa indústria de multimercado. Né? Ele, ao longo desses 27 anos, praticamente, ele já entregou mais de 30.000% de retorno. E hoje, né, todo esse investimento que ele faz em ações globais, ele replica toda essa expertise que o Daniel Campion e o Thiago Arada, que são os gestores desse time Mundi, fazem. Então, hoje a gente tem aqui para vocês essa oportunidade de ter esse bate-papo com o Daniel Campion, que é um dos gestores dessa estratégia, para apresentar para vocês um pouco por que a gente acha que é interessante investir lá fora, por que essa descorrelação e essa diversificação agregam no portfólio do cliente, para mostrar um pouco do que a gente faz aqui dentro de casa e que é interessante para refletir essas operações aqui dentro do portfólio e dar o retorno que a gente espera para todos os clientes, tá? Então, fica aqui meu agradecimento para a Filos por toda a parceria e passo a palavra para o Daniel Campion se apresentar um pouquinho e mostrar aqui um pouco para a gente sobre os cases. Lembrando, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, o chat do Q&A está aberto e disponível, e aí ao longo da apresentação a gente vai respondendo também. Obrigada. Maravilha, obrigado, Rafael, obrigado, Paulo, pela apresentação. Espero viver a expectativa aí, atender a expectativa alta que o Rafael colocou aí na fala dele. Mas, bom, só me apresentando, eu estou aqui na Verde há 11 anos, há mais de 10 que eu faço ações globais aqui. Sou gestor da estratégia desde novembro de 2019. Antes de vir para a Verde, eu passei 4 anos no Itaú, olhando ações Brasil. E antes de ir para o Itaú, eu fui também auditor pela KPMG durante 2 anos. Então, minha carreira começa ali em 2008 e na Verde aqui há 11 anos. Sou sócio também da gestora desde 2020. Tá? Então, a ideia aqui hoje, acho que é trazer o porquê de investir em ações fora do Brasil, né? Quais são os benefícios que você tem nesse investimento em ações globais. Depois a gente vai comentar sobre como que a gente se propõe a fazer isso, né? Qual que é nosso processo de decisão, processo de investimento. Então, se eu puder já começar aqui, por que investir em ações fora do Brasil? Eu sempre gosto de começar por esse gráfico, que acho que ele é bem impressionante e acho que vai direto numa das dores que tem o investidor brasileiro. O Brasil ele representa 2,5% do PIB global, 2% do mercado de renda fixa e 0,6% do mercado de renda variável. E mesmo assim, o investidor brasileiro investe 99,5% do seu patrimônio no Brasil. Ou seja, o brasileiro não diversifica o seu risco. E não é como se a gente vivesse na Suíça aqui, que a gente não tem problemas políticos, sociais, econômicos, né? A gente sabe quão desafiador é investir e quão difícil é o mercado brasileiro.
Então, acho que existe aqui uma oportunidade imensa. Se você está com uma carteira relativamente parecida com essa barrinha azul, investindo 99,5% no Brasil, eu sugiro que você faça uma mudança drástica aí no seu portfólio, porque eu acho que você vai se beneficiar de uma maneira relevante, conseguindo diversificar risco, ainda assim atingindo uma excelente rentabilidade e de fato, né, saindo um pouco desse barulho que a gente tem aqui no Brasil. Então, o primeiro motivo pelo qual eu acho que vocês, né, deveriam estudar essa possibilidade de investir lá fora é para ter acesso às maiores empresas do mundo, né? Acho que aqui são alguns dos exemplos que a gente tem. Se você pega, né, como a gente gasta já o nosso dinheiro, que deveria ser o modo mais eficiente de você gastar, você está sempre pensando em custo e benefício, né? Se você vai para um hotel, você pensa em pegar o melhor hotel possível, mas pelo menor preço possível. Se você compra um tênis, é a mesma coisa, que é o melhor tênis, mas num custo que cabe no seu orçamento. E acho que boa parte dessas empresas já entra, né, na sua decisão de gasto, né? Você já assina o Netflix, você já usa os produtos da Meta, você provavelmente faz suas apresentações em PowerPoint ou em Excel, que são da Microsoft. Seu tênis de corrida deve ser um Nike ou um Adidas ou qualquer que seja. Então, não é à toa que essas empresas são as melhores empresas do mundo, porque elas têm mais escala, elas ganham nos mercados internacionais a fatia de mercado, e, portanto, elas têm, se você pega um Netflix, ela tem mais de 300 milhões de usuários para diluir os custos de uma série que ela faz, como um Round Six, que teoricamente era só para rodar na Coreia, né, como mesmo uma série do Senna, né, que rodou no mundo inteiro. Então, acho que enquanto a Globo tem 30 milhões de usuários para rodar o mesmo custo que ela tem para fazer uma série similar. Então, os ganhos de escala que você tem nessas empresas são realmente excepcionais. Além do que, se você pega esse gráfico da esquerda, esse é o ACWI, que é o All Countries World Index, tá? É o índice global de todos os países, aqui numa tradução bem simples e chula. Mas a gente vê que os Estados Unidos representam 64% disso, né? Europa é 15%, Ásia é 15%, e se a gente vai fazer um zoom in aqui, o Brasil representa 0,6%. Isso significa que se você investe só no Brasil, como, né, boa parte dos brasileiros, você está abrindo mão de 99,4% das possibilidades de investir em ações boas. Então, eu brinco que é um pouco você entrar num rodízio de carne ali no porcão, no fogo de chão, e você ficar só comendo a cestinha de pão, né? Você já pagou ali a entrada para ter acesso a tudo isso. Hoje você tem acesso ilimitado a esse tipo de produto, você tem as BDRs, você tem os ETFs, você tem fundos como o nosso, tem fundos globais também que estão nas diversas plataformas aí, inclusive no BTG. Então, assim, o acesso já está lá, você só falta ligar uma chavinha e começar a usufruir dessas oportunidades que tem lá fora. E acho que o principal diferencial que traz, né, um dos grandes benefícios que você tem de você investir lá fora, é você investir num setor com maior diversificação setorial do que você tem disponível aqui no Brasil. Então, olhando o que está sublinhado aí, que é essa parte vermelha, que é o segmento de financial, ou seja, os bancos e as commodities, a gente vê que isso representa quase 60% da bolsa brasileira, né? E esses são segmentos que, por natureza, eles são cíclicos. Numa recessão, você para de dar crédito e você tem uma alta de inadimplência. Então, as margens desse setor sofrem muito. Commodity é supply e demand. Então, se você tem menos demanda porque você tem uma atividade desacelerando e a oferta é a mesma, o preço das commodities cai, e, por consequência, as ações também caem. Então, a exposição setorial do ACWI, né, dessa bolsa do Ibovespa global, ela é muito menos volátil simplesmente por uma composição setorial mais saudável. E se a gente pega o que são os principais setores, né, da economia global hoje, que é tecnologia e um pouco healthcare, que são os setores mais inovadores que tem, você vê que a composição desses índices lá fora representam 35%, ou seja, mais de um terço. Isso porque Netflix não entra aqui porque entra em consumo, Amazon não entra aqui porque entra em consumo, Google e Meta entram em telecom, mas enfim, só contando só tecnologia mesmo, healthcare, como diz o livro texto, a gente está falando de mais de um terço de exposição, que são os setores com maior crescimento secular, de maiores margens e maior retorno sobre o investimento. Enquanto no Brasil você simplesmente não tem possibilidade de investir nesse setor. Se você quiser investir em tecnologia, você tem local web e TOTOS, sem juízo de valor, mas o nível de oportunidade é outro, né? A gente estava na semana passada
como eu comentei nessa conferência de tecnologia, sim, o que a gente está falando de exposição a AI, os próximos ciclos de investimento, o que as ferramentas vão ser possíveis vão ser capazes de entregar, é uma enormidade, enquanto aqui no Brasil a gente não consegue ter exposição a esse setor. Além do que, né, além desses benefícios de investir nas melhores empresas do mundo, né, ter mais oportunidades, mais possibilidades e ter um índice muito mais saudável nessa composição setorial, a gente vê que são ativos extremamente descorrelacionados. O que, se você olha, né, em termos de alocação de capital, esse talvez seja o maior almoço grátis hoje no mercado de capitais, é você ter ativos com boa rentabilidade e descorrelacionados, que te ajudam a você manter uma volatilidade de carteira reduzida, sem abrir mão de rentabilidade. Então, basicamente, para quem não lembra das aulas de estatística aqui, acho que a maioria das pessoas que é chato pra caramba, mas aqui na esquerda é um gráfico que traz os retornos mensais do Acre, que é esse Ibovespa global, digamos assim, em reais, com os retornos mensais do Ibovespa. E você vê que não tem correlação nenhuma, né? O R quadrado, que é o índice de correlação, é praticamente zero. O que significa dizer, que é o exemplo prático que a gente traz aqui nesse gráfico da direita, é que em momentos de retornos negativos relevantes no Ibovespa, você não necessariamente vai ter retornos negativos no Acre, ou seja, isso te protege de quedas relevantes quando você está 100% exposto ao Ibovespa aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, temas específicos como foi a greve dos caminhoneiros ou o pacote do Bolsonaro, você tem uma completa descorrelação, porque nem a bolsa lá fora cai e o dólar tende a apreciar. E mesmo quando a gente olha o que foi a pandemia, que teve um efeito gigantesco, não só no Brasil, mas também nas bolsas globais, por conta de você ter uma redução de risco global e o mundo inteiro fugir para o dólar acabou apreciando e mais do que compensou a queda que a gente teve nas ações naquele período. Então, mesmo no momento de pandemia, que você estava perdendo 30% aqui no Ibovespa, o Acre deu um retorno de zero. Ou seja, se você tivesse uma carteira que não fosse 100% investido no Ibovespa, ou se fosse 50-50, você cairia metade do que você caiu naquele mês. Esse é o benefício da descorrelação. Um pouco mais teórico aqui, técnico, mas entrando aqui no que foi o retorno do mercado de ações, que eu já estou indo direto para a tabela da direita para economizar nosso tempo aqui, versus o crescimento do PIB dos países, né? Então aqui a gente compara quanto que retornou o S&P, quanto cresceu a economia americana, o PIB americano. Esse tem um retorno de 2,3 vezes, não é à toa, porque essas empresas que estão no S&P, elas tomam fatia de mercado no mundo inteiro. Enquanto isso não acontece para outros países, para desenvolvimento, além do que as regras do jogo são muito mais claras nos Estados Unidos do que são no resto do mundo, em termos de governança corporativa e disseminação de informação. Se você olha o Brasil aqui, o Brasil teve um retorno de 0,4 vezes o crescimento do PIB. Ou seja, o Brasil ele muito mais se assemelha a um país comunista como a China, que retornou 0,3% o retorno no mercado de ações versus o crescimento do PIB que esses países tiveram, do que qualquer outro país aqui mais desenvolvido, como a maioria dos casos, mas mesmo a Índia, que teve um índice de 0,9 aqui nesse período de 2010 e 2024. Tá? Então, acho que é um benefício muito grande. E aí a cereja do bolo, que eu acho que é um bom jeito de concluir o porquê investir em ações lá fora, é que você não abre mão de rentabilidade para isso. Né? Quando a gente compara aqui nos últimos 10 anos a rentabilidade do Acre com o Ibovespa e com o CDI, você tem aqui uma descorrelação absurda e uma boca de jacaré realmente abrindo, né? 320% de retorno no Acre, 200% no Ibovespa e 140% no CDI. Então, trazendo aqui já um pouco, né, para a parte prática, né, do como se comporta normalmente uma carteira do brasileiro, daquele 80-20, né, ele investe 80% em renda fixa, fazendo uma simulação disso nos últimos 10 anos, a gente vê que uma carteira 80-20, 80% CDI, 20% Ibovespa, teria retornado 166% nos últimos 10 anos. Mas o que é muito interessante olhar é quanta volatilidade você está induzindo também com esses 20% em Ibovespa, que você tem uma volatilidade analisada de 4,8%, e você chegou a ter um drawdown de 10%, né, durante esse período. E quando a gente vai fazendo, né, alguns graus de diversificação aqui, que é esse exercício da tabela, né, você vai aumentando para 17,5% Ibovespa, 2,5% Acre, 15% Ibovespa. Quando a gente chega num 80% CDI, 20% Acre,
a gente vê que a rentabilidade é maior, a gente vai para quase 180% de rentabilidade. Você tem uma volatilidade que é bastante menor do que o que a gente teve numa carteira 80/20 Bovespa, e com o drawdown que foi menos da metade do que o drawdown numa carteira Bovespa. Tá? E aí, como a Paulinha comentou, né, a gente tem aqui o nosso fundo de previdência de ações globais que se propõe a fazer exatamente isso, que é investir 60% em renda fixa, que é o limite que a gente tem para produtos de previdência, investir 40% em ações lá fora. E aí, fazendo essa mesma simulação nos últimos 10 anos, do que seria uma carteira de CDI mais ACWI, a gente teria um retorno acumulado de 215%, ainda com uma volatilidade de 7%, e um drawdown que seria similar a uma carteira 80/20, mesmo tendo 2 vezes mais exposição à classe de renda variável. E aí, enfim, você pode gostar ou não do que eu falei aqui até agora, você pode falar, putz, que baboseira, né? Eu não gostei do ACWI, achei o Daniel. Ou você fala, putz, ok, gostei, até aqui tá legal. E, pô, por que que eu investiria o meu dinheiro na Verde, no Mundi, né, que é o nome do nosso produto é o Verde Mundi, e não iria atrás de algum ETF, iria atrás de algum fundo. Se você investir em alguma coisa global já, de ações globais, já estou feliz. Mas agora eu vou contar um pouco sobre como a gente faz a nossa estratégia aqui, e aí você pode tomar a decisão por si só, se você acha legal ou não, e aí você pode falar com o Rafael e com quem mais que seja para eventualmente investir na classe de ativos e na gente, se eu fizer um bom trabalho aqui. Ô, Daniel, só para ajudar o pessoal aí, acho que antes de você entrar na parte que é, claro, fundamental e para as pessoas entenderem um pouco mais da dificuldade que é trabalhar como um gestor, né? Não é tão simples quanto parece, mas só para ajudar o pessoal, explicando um pouco, né? O Daniel ele trouxe uma perspectiva super importante, super interessante. E lembrando, isso que o Daniel trouxe é só um diferencial que existe entre as bolsas, podemos dizer assim. Ainda existe o próprio diferencial da moeda. A gente sabe a importância que tem o, o dólar em relação ao mundo e, claro, em relação ao real. Então, ainda tem essa questão, claro, para se você for se expor também em moeda. E aí, para esclarecer duas questões aqui, o Daniel, acho que não sei se todo mundo está habituado com alguns nomes, né? Sobre, por exemplo, volatilidade. É importante entendermos de maneira mais clara, é mais ou menos o risco que você corre em termos de investimento. E aí é quanto a tua carteira ela vai para cima e para baixo ao longo do tempo. Então, para que fique mais Bem, claro a questão de volatilidade e a questão de draw. O pessoal do mercado financeiro, a gente usa muito nome em inglês, mas para que fique mais claro, é após o pico do investimento, quanto que caiu ao longo daquele tempo ali. Então, qual foi a queda após o pico máximo do investimento feito. Então, essa queda ela é o drawdown ali e mostra realmente que, por mais que os Estados Unidos esteja muito mais em voga que o Brasil é um país que naturalmente é emergente, e aí a gente vê que a volatilidade é maior e o drawdown é maior. Então, o problema de investir no Brasil é que, além de você não ter essa diversificação toda de investimentos, ainda tem essa outra questão de um risco maior de investir no Brasil, né? Então, acho que pelo menos para colocar todo mundo no mesmo tom, Daniel. Fica à vontade aí perfeito, agora Rafael. para Não, falar do processo, né? excelentes colocações. Eu gosto de brincar que o drawdown é quanto calor você passou para ter aquele ativo, né? Quanto maior o drawdown, mais calor você passou para manter aquele ativo ao longo do tempo. Então é bom que ele seja reduzido. Então, nosso processo de decisão, ele passa por 3 passos, tá? E aí o principal deles, sem dúvida, é essa parte azul, que são os fatores micro. É onde eu diria que eu gasto 80% do meu tempo, que é de fato definir, fazer um research fundamental nessas empresas, e entender a fundo quem são os competidores, quem são os clientes, quem são os fornecedores, quais as vantagens competitivas que essa empresa tem, por que elas vão se manter no futuro, como que a empresa aloca capital ao longo do tempo, como é que ela se diferencia. São todas essas questões muito importantes que a gente determina para saber se essa é uma boa empresa ou uma má empresa para estar investido. E aí a gente tem uma grande sorte de estar aqui na Verde, que a gente tem esse segundo passo do nosso processo de decisão, que é bastante facilitado pelo tamanho da equipe que a gente tem aqui, tamanho, quantidade de gente que a gente tem tomando risco, né? Então, hoje a gente tem uma equipe internacional que olha só a China, tem um economista que só olha a China, tem um economista que só olha a Europa, tem um economista que só olha os Estados Unidos.
A gente tem o próprio Luiz Tuberi, que a gente estava há 2 horas estava tomando decisão, falando um pouco sobre o portfólio, né, e o que a gente deveria fazer, o que o FONC vai fazer amanhã. Então, esse tipo de decisão influencia também como a gente toca a nossa carteira. Então, a gente tem ali os nossos nomes que a gente gosta muito, de empresas que a gente acha excepcionais, e a gente casa isso com o que é um cenário macro, né? Como é que o mundo tá andando, se o juro vai para cima, vai para baixo, se a gente vai ter recessão, não vai ter recessão, como é que está o desemprego. Então a gente tenta casar boas empresas com um ciclo que favoreça essas empresas a entregarem bons retornos também. E por fim, a gente entra aí nos fatores de risco, que aí é mais uma análise quantitativa do que qualitativa, de você pegar e falar, ok, eu tenho essas empresas, eu já fiz um filtro do que são as melhores empresas, quais que casam aqui com o cenário macro atual, agora que tamanho que eu vou ter de cada uma delas, qual a correlação que elas têm entre si, qual a correlação que ela tem com os fatores de risco do mercado, né, quão exposto está o nosso portfólio à queda de juros, às tarifas, à China, aos mercados emergentes, e é a partir daí que a gente constrói o nosso portfólio. Então, a partir desses 3 passos. E aí, as métricas que a gente tenta seguir aqui, né, depois de determinados esses 3 passos, a gente tende a escolher entre 10 e 15 empresas, então é um portfólio bastante concentrado, em que a gente necessita de um grau de convicção bem alto para qualquer empresa fazer parte do nosso portfólio. O tamanho de posição varia entre 5% e 15%, baseado, claro, no nosso grau de convicção e quanto que esses fatores de risco permitem a gente ter cada uma dessas empresas. E o caixa é visto como uma posição ativa, tá? Então a gente normalmente não vai carregar caixa, a gente acha que essa é uma decisão do nosso cliente. Se ele colocou R$ 100 para funcionar investindo em ações lá fora, a gente pretende investir esses R$ 100 e não 90 e colocar 10 em caixa, cobrando a administração em cima disso. Então a gente pode ter caixa dependendo de algum cenário econômico, mas isso é visto como uma posição ativa. A gente, em momentos normais, não deveria carregar caixa. E o nosso benchmark é justamente esse índice que eu falei para vocês ao longo de toda a apresentação anterior, que é o ACWI. Tá? Então, como que a gente tenta fazer essa gestão? A gente pega as empresas e coloca ela em 3 caixinhas, que são essas três cores aí. As empresas de velho, de valor, que são as empresas cuja maior fonte de retorno deveria ser uma reprecificação do seu múltiplo, então múltiplo preço-lucro, por exemplo, múltiplo EV/EBITDA, normalmente essas empresas são muito mais ligadas a empresas mais cíclicas. Então, normalmente são os bancos, são as empresas automobilísticas, empresas de commodities, que têm uma variação muito grande, que são margens mais apertadas, mas que quando o ciclo está a favor, dão retornos extraordinários também. A segunda caixinha que a gente coloca são as empresas de growth, de crescimento, né? Então, aqui são muito mais as empresas ligadas aos setores de tecnologia, de inovação, e que aí a maior fonte de retorno mesmo é o quanto ela cresce os lucros ao longo do tempo. Então, você mantém o mesmo múltiplo preço-lucro, mas você tem um lucro que consistentemente cresce, portanto, você tem retornos esperados altos nessas empresas ao longo do tempo. E por fim, a gente tem os compounders, né, que são as empresas mais ligadas à qualidade, digamos assim. São as empresas que têm uma volatilidade muito baixa, tanto de receita quanto de margem. É o que a gente brinca que é quem vende pasta de dente, quem vende papel higiênico, que não importa o que você faça, você vai lá e você vai comprar. Talvez você vai comprar uma marca um pouco mais barata, mas não tem como escapar. Você vai ter que comprar. Né? São empresas que têm uma resiliência muito grande. E aí o que a gente faz é basicamente tentar casar essas empresas, né, que a gente coloca nessas caixinhas, com os ciclos econômicos que a gente está vivendo. Então, obviamente, no momento de desaceleração econômica, a gente vai fugir de empresas de valor, né, as empresas de value ali, que é aquela caixinha azul, porque são empresas que provavelmente vão sofrer bastante com margem, com queda de receita, e vão ter performances muito ruins, e a gente tenta aumentar a nossa posição a empresas mais ligadas aos compounders ali, né? As ciclos, as staples da vida, as empresas que fazem coleta de lixo, que vendem papel higiênico, que vendem pasta de dente, etc. E no momento de expansão ou recuperação econômica é um pouco o contrário, né? Então é como casar essas nossas convicções micro com o cenário macro que a gente está enxergando para frente. E aí, fazendo isso ao longo dos últimos
quase 6 anos. Esse é o resultado da nossa gestão, né? Então, esse é o Verde Mundi ao longo desse período. Deu 103% de rentabilidade, contra 93% do Acqui, isso em dólares, tá? E aí esse índice azul aí é o índice de ações globais, então a gente tem conseguido bater o Acqui e tem batido os nossos peers, digamos assim, ao longo do mundo. É um índice que a própria Bloomberg faz de composição, com uma média de todos os fundos long only aí do mundo. Maravilha, Eu não Daniel. sei se tem alguma dúvida. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é: a gente tem visto toda a questão desde que o Trump entrou no poder, e a questão de tarifa, e aí naturalmente a gente tem visto que o dólar no Brasil tem caído, existe um medo global do que vai acontecer nos Estados Unidos. Então eu queria que você trouxesse de maneira pragmática, mas trazer um pouco do que vocês estão vendo, dado essa dificuldade que existe em relação ao mundo contra Estados Unidos e Estados Unidos contra mundo por conta das tarifas que o Trump vem trazendo ao longo desse ano. Eu acho que ele fez um bom trabalho de colocar o bode na sala. A gente vê a reação dos mercados ali em abril, quando saiu ali ele com a cartolina segurando. Acho que a reação foi condizente com os números que ele apresentou ao longo desses últimos 5, 6 meses. Ele tem feito um trabalho de reagir às funções do mercado, que caiu de maneira relevante, e postergar decisões e reduzir o tamanho das tarifas, né? A gente viu isso em praticamente todos os casos. Ele ainda precisa sentar com a China agora, que é um meeting que está sendo organizado, mas o que a gente viu foi que ele realmente recuou bastante em relação às promessas iniciais, que a gente viu com bons olhos, e acho que o mercado se acalmou. Olhando para a economia, eu acho que ainda tem riscos relativamente relevantes de repasse de preço, que ainda não estão na conta. A inflação ainda pode chacoalhar aí com o que vai ver de repasse de preço, etc. Mas o que a gente vê é que o S&P ele é diferente do PIB americano, né? O S&P é a bolsa americana, tá? A bolsa americana tem uma composição muito diferente. Até o Deutsche Bank fez um estudo recente que 17% só das companhias do S&P que tem exposição relevante direta às tarifas, né? Então, isso significa dizer que, apesar da economia poder chacoalhar um pouco, o desemprego poder chacoalhar, e também a gente ter um certo receio em relação à inflação, o que a gente vê é que o S&P vai depender muito mais dos retornos dos crescimentos das empresas que não necessariamente tem a ver com as tarifas, por exemplo, a Microsoft da vida, o quanto que vai crescer, uma Nvidia da vida, o quanto que vai crescer, do que de fato, se a Amazon vai vender o livro infantil que é feito, o brinquedo que é feito na China por 10 ou 12,5 dólares, porque ele vai ter 25% de tarifa nesses produtos. Então, é mais ou menos o cenário que a gente está enxergando. Acho que para o macro, para juros, para esse tipo de coisa, acho que é um risco maior do que propriamente para o S&P, que vai ser mais determinado por dinâmicas mais ligadas ao setor de tecnologia, talvez, do que propriamente de um risco econômico. Maravilha. A segunda parte que eu ia te perguntar é: você falou de tecnologia, e aí eu acho que essa é uma questão que a gente tem visto bastante ser comentado. Falando muito sobre possíveis bolhas das empresas de tecnologias, e outros falando sobre a inteligência artificial, que é algo que a gente não sabe até onde vai. Eu queria que você trouxesse um pouco da opinião da Verde em relação a isso. O que vocês veem dessa empresa de tecnologia? Existe ainda um crescimento exponencial que pode acontecer? A gente viu a Nvidia e aí todas as empresas ali que se envolvem, né? E aí o ChatGPT também, né? Com a OpenAI e tudo mais. O que vocês têm visto em relação às empresas de tecnologia e o que pode ser trazido para frente? A gente segue bastante animado, tá? Na semana passada, como eu mencionei, eu estava numa conferência e o que a gente ouviu de lá é que se segue com uma capacidade muito restringida desses modelos. Então, o modelo, você está chegando a um limite de utilização que as GPUs, né, que a NVIDIA vende, que são a capacidade computacional que essas empresas ofertam para os clientes, eles estão sendo 100% utilizadas, e você tem uma demanda enorme ainda
para CapEx nesse setor. Então, só para ter ordem de magnitude, no começo de 2024, a expectativa era de que você teria um CapEx de 200 bilhões de dólares em infraestrutura de data center para 2026. Você passou um ano e meio e hoje a expectativa virou 400 bilhões versus 200 bilhões. Ou seja, em um ano e meio, a expectativa de investimento nisso dobrou e as empresas estão felizes em continuar investindo porque os retornos sendo enxergados em cima desses investimentos em data center continuam sendo bastante positivos. Então a gente segue bastante animado. Enfim, semana passada a gente teve o resultado de Oracle, por exemplo. São 400 bilhões de receita que ele espera até 2029, coisa, ordem de magnitude que a gente nunca viu antes na história. A gente tem a Broadcom também, que enfim, reportou na semana anterior os chips dela que vão entrar em novas empresas. Também espera um crescimento na casa de 70%, em cima de um crescimento já exorbitante durante esse período. Então a gente continua bastante animado, a gente está muito longe. Se você pegar o seu dia a dia, a sua vida, ela mudou muito pouco ainda. A gente tem uma capacidade computacional enorme com o ChatGPT, com o Anthropic, com o cloud deles, com o Llama, mas a gente ainda não usa muito pouco disso. As aplicabilidades que a gente tem para essa ferramenta, a não ser a parte de coding e um pouco na parte de pesquisas, elas ainda são muito incipientes. Então, acho que a parte de utilização do usuário e as coisas que você vai conseguir fazer vão mudar de maneira drástica daqui para frente. E conforme vem a utilização, você precisa de mais investimento para para dar vazão para essas pesquisas todas que vão ser feitas pelos usuários. E isso vai gerar mais receita para as empresas que vendem essa capacidade, que são as Microsofts da vida com o Azure, ou a Amazon com a AWS, a Google com o Google Cloud, e mais recentemente agora a Oracle também entrando nessa competição dentro de fornecer essa capacidade computacional. Maravilha. E é isso. Bom, só para depois colocar aqui o pessoal para essa parte tão importante, o CAPEX é o dinheiro que a empresa coloca em investimento, tá? Investindo, Exatamente. principalmente na área de crescimento, tá? Quando a gente fala de CAPEX é mais no sentido de crescimento. Mas é isso, Daniel, espetacular. Acho que ajuda bastante a todos que estão aqui a ver quão difícil é o trabalho de um gestor. Conhecer a importância que tem a gente usar vocês, a gente usar grandes gestoras e grandes gestores como você para trazer esse benefício para que a gente não precise olhar uma empresa, por exemplo, que estava ali talvez no fundo do olhar de todo mundo, né? Mas que vocês conseguiram trazer. Bom, Daniel, quero agradecer, tá? Agradecer você e a Paula pela oportunidade. Mais uma vez agradecer a Verde, porque a gente está falando aqui não de uma, mas da gestora mais importante do país, a que praticamente iniciou o processo, ou uma daquelas que iniciou o processo. Então, a gente sabe a grandeza que é a Verde. Quem não conhece, depois vale a pena pesquisar. A Paula falou um pouco no início. E agradecer o Daniel por esse case que é exclusivo, né? Foi algo para a gente. Creio que isso também gera valor para todos aqui, para que a gente tivesse esse maior entendimento. Obrigado, Daniel. E se quiser falar uma última palavra aí. Eu que agradeço a oportunidade, desculpa estourar o tempo aqui, mas é difícil explicar uma empresa que tem tantas complexidades em menos de 20 minutos aí. É isso, mas de qualquer maneira, Daniel, ficou muito claro e a gente já está pronto e deixando claro aqui para todos os clientes, a gente está pronto aqui. Caso alguém queira já investir na Verde hoje dá para você enviar, mas só vai entrar amanhã o dinheiro, tá? Na Verde. De qualquer forma, a gente está aqui à disposição, todos os assessores. Temos aqui os assessores aqui que todos, claro, devem conhecer muito bem. E fiquem à vontade para avisar os assessores. Acho que depois de tudo isso, a gente percebeu duas coisas. É melhor investir lá fora do que no Brasil, ou pelo menos na maioria das vezes, e que a Verde tem um grande gestor. Daniel, obrigado. Um abraço. Um abraço a todos que estão aqui até agora. E agradeço o tempo de todos aqui. Eu que agradeço, uma ótima noite a todos. Uma ótima noite a todos. Um abraço aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.